Versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, a certeza das coisas que não se vê. Amém? Então, uma definição de fé, né? O autor da carta aos Hebreus traz uma definição de fé. Ela é o firme fundamento, né? É a base, é o alicerce, glória a Deus, né? A fé é o alicerce, é o firme fundamento da vida cristã. Nós sabemos que toda construção, irmãos, quando se vai construir uma casa, se começa pela base, né? Não se começa uma construção pelas paredes, ou colocando o telhado, né? Não se faz uma casa logo pelo telhado, se começa pela base, pelos alicerces, e é a base que segura a estrutura da casa, né? Se não tiver uma base sólida, essa casa, ela corre o risco de cair. É assim? E mesmo que não caia, mas apresenta rachaduras, né? Danifica a estrutura da construção. Então, o autor aos Hebreus coloca a fé como uma base, como um alicerce, né? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que não se vê. Glória a Deus. Por exemplo, nós temos uma esperança. Qual é a nossa esperança? A volta de Jesus. E o que vai me manter de firme até lá? Que eu não sei quando é que Jesus vai vir. Nós não sabemos o dia e a hora. E o que vai me manter firme? É eu ter uma base sólida. É eu ter uma fé inabalável. É eu ter uma fé sólida que não vai abalar a estrutura da minha vida espiritual. Amém, irmãos? Nós estamos esperando nas promessas de Deus. E eu tenho que continuar firme até a promessa se cumprir. E para mim continuar firme, eu tenho que estar bem alicerçado. Se eu não estiver, eu vou desanimar, ou o cristão vai desanimar, e vai desistir. Então a vida cristã, ela tem que estar bem solidificada, glória a Deus, na palavra de Deus. Tem que ter uma base sólida, aleluia, para quando vier as dificuldades, as lutas, o cristão não desfalecer, irmãos. Não cair, não desistir, não murmurar, mas crer que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, então ele tem essa certeza, ele tem essa fé firme, essa fé sólida. Então, eu quero trazer aqui esta palavra, irmão, alguns pontos aqui sobre justamente a base que sustenta a vida cristã. Glória a Deus, A base ou as bases que sustentam a vida cristã. E a primeira delas nós já vemos aqui no primeiro versículo do capítulo 11 aos Hebreus, é a fé. A fé é o fundamento, a fé é a base, a fé é o alicerce. O cristão precisa estar firmado na fé. Mas não é aquela fé, irmãos, gerada por emoção. Tem uma fé aí que é uma fé emotiva, simplesmente de uma emoção. Essa fé aí, ela não tem uma segurança. É a fé gerada por emoção. Então, essa fé aí não vai ter muita segurança para o cristão. Por exemplo, eu já vi algumas experiências de pessoas que alguém chegou
e disse assim: olha, você não precisa mais tomar seus remédios, não. Tenha fé, Jesus já lhe curou. Não já ouviram isso daí? É? E a pessoa vai e deixa de tomar os remédios. É? E aí, meu irmão, já aconteceu um caso que uma irmã, ela tomava uns remédios e alguém disse para ela que ela deixasse, porque Jesus já tinha curado. Ela tinha que ter fé. Ela deixou. E aí, quando ela teve uma recaída, essa pessoa ficou mesmo, né? Porque ela, naquele momento, foi uma fé por emoção, né? Emotivo. Alguém disse: olha, Jesus já te curou, né? Mas isso é só uma emoção, irmãos. Aí quando vem a doença: ah, Jesus não tinha me curado? Por que voltou novamente? Né? Então foi uma fé emotiva. A outra fé é da empolgação. A pessoa fica empolgada. Eu conheci um irmão que ele disse assim: olha, eu vou comprar todos os móveis da minha casa pela fé. Ele estava desempregado. E comprou. Quando chegou o final do mês, que ele foi pagar, cadê o dinheiro para pagar? Aí passou vergonha, veio o caminhão lá da loja para pegar todos os móveis novamente. Então, irmão, é uma pessoa que se empolgou, né? É uma fé que não é a fé que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite, né? A fé que vai fazer efeito não é a fé emotiva, não é uma fé pela manipulação de tudo que você tem, meu irmão, para a igreja, que Deus vai te dar o dobro. É assim, irmão? Não é só o que tem por aí. Né? Pegue tudo que você tem, venda a sua casa e dê para a igreja, que Deus vai te dar em dobro. Né? Outros pegam aquela mensagem do Isaac, né? Diga: dê o seu Isaac, né? Dê o seu Isaac. Né? E aí Deus vai lhe abençoar. Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. Irmão. É uma fé manipulada. Né? É uma manipulação na mente da pessoa, que na realidade não é nem fé, é uma manipulação. Né? Mas a fé que vai fazer efeito na vida do cristão, irmão, é a fé lá de Romanos 10 e 17. Né? A fé lá de Romanos 10 e 17 é assim: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé que faz efeito é a fé que é gerada pela palavra. Glória a Deus. Essa fé, meu irmão, ela vai fazer efeito na vida do cristão. É a fé genuína. Ora, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é uma historinha, não. É a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando estamos ouvindo a palavra, ela tem poder, ela é o alimento, glória a Deus, que gera fé. E essa fé, sim, ela tem um efeito sobrenatural, glória a Deus. Né? A fé vem pelo ouvir. Esse ouvir também, irmãos, ele tem que ser acompanhado com a prática. Né? Esse ouvir não é simplesmente ouvir e não exercitar. Tem que ser acompanhado com a prática. Com a prática, né? É a fé que vem acompanhada com a prática. Né? Eu escuto a palavra, mas eu coloco em prática. Se eu escutar e não colocar em prática, vai fazer efeito? Vai não. Eu apenas escutei, mas não coloquei em prática, né, na minha vida. Aí o que diz lá em Mateus? Vamos agora para Mateus 7:24. Mateus 7:24, Jesus orientou os discípulos. Né? Jesus orientou em Mateus capítulo 7, versículo 24, 7:24. Vamos lá. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 7 e o 24. Todo aquele que escuta, né,
que escuta estas minhas palavras e as pratica, né? Observe que não ficou só em escutar. Aquele que escuta estas minhas palavras e coloca em prática. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Oh, glória a Deus, né? Uma construção que vai ficar bem alicerçada, né? A casa edificada sobre a rocha. É aquela pessoa que ela está escutando a palavra vai gerar fé e ela coloca em prática. Glória a Deus. Ela coloca em prática, né? E aí Jesus comparou aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, ao homem cuidadoso, ao homem, né, que ele tem cuidado, ele é cuidadoso no que faz, que edificou a sua casa sobre a rocha. Oh, glória a Deus, uma casa edificada sobre a rocha não tem perigo de cair, ela está bem alicerçada. Aí o versículo 25, a palavra diz: e descendo a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela tinha uma base sólida. Glória a Deus, não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. É uma base sólida, glória a Deus, né? Essa rocha, nós sabemos que é Cristo, né? O cristão que está bem edificado sobre a rocha, que é Jesus, aleluia. Pode vir a chuva, pode vir os problemas, pode vir as tempestades, as lutas diárias, as circunstâncias, mas ela não cai, porque ela tem uma base sólida, ela está bem edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, a fé, glória a Deus, é o fundamento. A fé gerada pela palavra, glória a Deus, não é a fé emotiva, não é a fé manipuladora, né? Ou seja, uma manipulação, mas é a fé gerada pela palavra de Deus. Glória a Deus. Essa fé, a fé gerada pela palavra de Deus, que traz permanência. É a fé que te traz permanência. Quando tudo diz para desistir, glória a Deus, você continua firme no seu propósito, você continua firme, permanece firme. Quando todas as circunstâncias dizem que não vai dar certo, você continua crendo na palavra de Deus. Amém, irmãos? Aí vamos agora ver um exemplo, que é o exemplo do nosso irmão Noé, bem conhecido, o irmão Noé, né? O capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele cita Noé, versículo 7, Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Diz assim, ó: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se veem, ele temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Oh, glória, né? Então Noé, irmãos, é um exemplo aqui de fé gerada
pela palavra de Deus, né? É a fé que nos faz permanecer quando tudo diz que é para desistir. Quando as circunstâncias, né, é difícil, tudo é para desistir. Mas ele continua firme, glória a Deus. Noé tinha motivos para desistir, irmão. Noé, ele está numa época que não chovia. Né? Que não chovia. Ele não viu a chuva, ele não via a chuva, aliás. A terra era regada, as plantas eram regadas por um orvalho que subia da terra. Não tinha chuva. Então não tinha chuva. Noé foi criticado. Né? Noé foi criticado. Passou muitos anos construindo aquela arca. Mas ele não desistiu do propósito. Sabe por quê, irmãos? Ele ouviu a palavra de Deus. Foi Deus que falou com Noé. Vamos lá para Gênesis agora. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo de número 6, versículo 13. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 13. Olha o nosso irmão Noé aqui. Deus falando com Noé. Ó. Então disse Deus a Noé. Deus falando com Noé. Olha a palavra de Deus. O fim de toda carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivo contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Agora veja, irmãos, aqui foi Deus falando com Noé. É a palavra de Deus falando com Noé, amém? Aí o versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Olha o Noé, irmãos, ele ouviu a palavra, né, e ele colocou em prática. Ele ouviu o que Deus estava dizendo para ele, né? Mas ele não fez ouvido de mercador, ele não foi dizer que era difícil, ele não foi botar obstáculo, não. Ele, logo depois de ouvir o que Deus estava instruindo, Noé, ele tomou uma atitude e fez conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim fez.
Oh, glória a Deus, né? Agora me pergunto por que foi que ele teve êxito. Porque ele ouviu e obedeceu. Por que Noé, ele foi honrado por Deus? Porque Noé, ele tomou uma atitude de obediência ao Senhor. Glória a Deus, né? Veio o dilúvio, mas nem Noé e nem a sua família pereceram, né? A família de Noé foi alcançada, porque Noé, irmãos, ele ouviu e colocou em prática a palavra de Deus. E isso gerou o que? Vitória. Isso gerou o que, irmãos, na vida de Noé? Salvação. Glória a Deus, né? Se salvou, né? Não morreram no dilúvio, mas Noé e sua família, né, obtiveram salvação. Glória a Deus. Deus cuidou de Noé. Deus cuidou da sua família. Então, meu irmão, vale a pena colocar em prática a palavra de Deus, viver essa fé que é gerada pela palavra do Senhor, obedecer ao Senhor sem questionar, obedecer ao Senhor, mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja chamado de louco, de doido, mas você está em obediência à palavra do Senhor. Aleluia! Quem está fazendo assim, irmão, está construindo a sua casa, né? Uma construção sólida que não vai cair. A casa espiritual. Pode vir doença, pode vir luta, pode vir adversidade, mas o cristão está de pé, porque ele está, servindo ao Senhor e obedecendo a sua palavra. Amém? Então, é um exemplo. O segundo exemplo que nós temos, irmãos, em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 8, 9, adiante, é o exemplo de Abraão. Segundo exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, quando Deus falou com ele, ele saiu sem saber para onde ia. O versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Oh, glória! Ele não questionou, simplesmente ele ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, e obedeceu. Ele não questionou. Às vezes, irmãos, a gente quer questionar a ordem de Deus, a palavra do Senhor. Deus chega para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, Abraão, serás uma bênção. Glória a Deus, né? Então, Abraão, irmãos, obedeceu, e Deus fez promessas a Abraão. Glória a Deus. Deus fez grandes promessas a Abraão, e Deus cumpriu, mesmo que levou um tempo para a promessa se cumprir, mas a promessa de Deus não falha. As promessas de Deus se cumprem. Deus, ele vela pela sua palavra. Pode passar um ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, pode passar 4 anos, pode passar 10 anos, mas a palavra de Deus não passa. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Abraão foi abençoado, irmãos. No final da história de Abraão, ele ficou conhecido como pai de multidões. Oh, glória! Pai de multidões. Por quê que Deus engrandeceu o nome de Abraão? Porque Deus prometeu para ele, se ele obedecesse, Deus ia fazer ele, ia levantar o nome dele. Deus, ia dar um nome grande para ele. Deus disse: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu
nome. Glória a Deus. E tu vai ser abençoado, Abraão. Tu vai ser uma bênção. E eu vou dizer mais, olha o que Deus disse: abençoarei, Abraão, os que te abençoarem. Quem te abençoar também é abençoado, né? Mas quem se levantar contra ti e te amaldiçoar, também vai ser amaldiçoado. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória a Deus. Então esse é o nosso Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Quando uma pessoa ela dá ouvido à palavra e pratica a palavra e vive a palavra, essa palavra viva, glória a Deus, vai fazer um efeito poderoso e essa pessoa vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida, glória a Deus. Então, é a palavra gerada, é a fé gerada, aliás, pela palavra de Deus. Então, nesta noite, meus irmãos, vamos continuar crendo, ouvindo e praticando a palavra do Senhor, né? Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mas continue crendo, glória a Deus. Mesmo que o mundo se levante contra você, mas a palavra diz que a nossa fé vence o mundo. Se você está ouvindo e está praticando a palavra de Deus na sua vida, a fé, glória a Deus, a nossa fé em Cristo Jesus, né, vence o mundo. Está lá em João, no capítulo 1 da carta do apóstolo João, 1 João 5 e 4, aliás, 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha o que a palavra diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, glória a Deus, né? É a fé que vence o mundo, né? Nós vamos vencendo pela fé. As circunstâncias, as lutas, né? Vêm os problemas, vêm as críticas, mas se nós estamos bem alicerçados na rocha que é Cristo, porque estamos ouvindo a palavra e estamos colocando em prática, pode vir, meu irmão, que vier, glória a Deus, mas você está bem alicerçado e você não vai cair, né? Você vai continuar. Os ventos são contrários, as circunstâncias são contrárias, mas você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, e a tua fé leva você à vitória. Glória a Deus, aleluia. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Olha Paulo aqui falando, ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Aleluia. Então, meus irmãos, para concluir, para encerrar esta mensagem, eu faço uma pergunta aqui para nós que estamos aqui nesta noite e quem estiver ouvindo. Como está o alicerce da tua casa espiritual? Aonde você tem alicerçado a sua vida? Se a sua vida está alicerçada na palavra, praticando, ouvindo e praticando a palavra de Deus, né? Se a tua vida está edificada sobre a rocha que é Jesus, você não vai desistir, você não vai parar, glória a Deus, a tua casa não vai cair, pode até balançar, mas não cai, você pode até chorar,
mas você não desiste, porque você tem bases sólidas. A tua casa está edificada em Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, a vitória é certa e nós vamos em Cristo Jesus vencendo. Amém, irmãos? Então, eu deixo essa mensagem para todos os irmãos. Glória a Deus, os que estão em casa também. A tua casa está edificada em Cristo, né? A tua vida está edificada em Cristo. Você tem escutado a palavra e tem colocado em prática. Então, meu irmão, você está bem alicerçado.